Fala pessoal, salve, salve! Vamos dar início ao nosso estudo de função inversa, agora para valer, tá? Já discutimos isso na nossa última aula, de que uma função para aceitar inversa, ela deve ser bijetora, certo? Beleza, tá. A gente também já estudou que dentro do estudo de função, que esse A a gente chama de domínio, numa função de A em B, e esse B a gente chama de contradomínio. Como a gente já discutiu que para uma função ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora. E para ela ser sobrejetora, a imagem é igual ao contradomínio, então neste caso eu posso chamar este contradomínio de imagem. Tá, dentro do que a gente já analisou de inversão de funções, o que acontece? Se eu tenho uma função de A em B, e essa função é bijetora, correto? Então quer dizer que ela aceita a inversão. Se ela aceita a inversão, o que você tem que saber primeiro? Que o que era domínio vai se tornar imagem. Nesse caso, eu não preciso chamar de contradomínio, porque como são funções bijetoras, uma é o inverso da outra, então neste caso a gente já vai chamar o contradomínio de imagem, correto? E o que era imagem se torna domínio. Então a primeira coisa que você tem que ter conceitualmente de função inversa é isso. O que era domínio vira imagem, o que era imagem vira domínio. Isso em todos os cenários de estudo da função. Em todos os cenários. Tudo aquilo que a gente estudou de uma função, na hora que eu vou fazer a inversa, tá? No que diz respeito a domínio e imagem, inverte. Então, o que é o domínio de uma função vai ser a imagem da outra. O que era a imagem de uma função vai ser o domínio da outra. Perfeito? Primeira coisa. Tá. Então, se eu venho aqui e digo para vocês que o par ordenado xy pertence a essa função. O que eu acabei de dizer? Que o par ordenado yx pertence à inversa. Exemplo, Gaspar, exemplo. Darei exemplos. Eu vou lá e digo para você o seguinte, ó, o par ordenado 2, 7 pertence à função. Te mostro isso graficamente que seja. Quer dizer que essa função passa pelo ponto 2, 7. O que isso significa? Que na inversa, eu vou poder afirmar que o par ordenado 7, 2 pertence à inversa. Beleza? Simples. Correto? Domínio virou imagem, imagem virou domínio. Também, dentro do que a gente estudou lá de função, a gente sabe isso aqui, não é? Ó, y em função de x, ou seja, f de x é igual a y. Aonde x é o domínio, y é a imagem e o f de x é a imagem também, né? Porque o f de x é o y. Correto? Então tá, se eu digo que o f de x é igual a y, então eu estou dizendo que na inversa, f de y tem que dar x. Exemplos, Gaspar. Exemplos, adoro exemplos. Vamos lá. Então o que você tem aqui? Se eu disser para você que f de 0 vale 8, então eu estou dizendo que o domínio 0 possui uma imagem f de 0 igual a 8. Então, o domínio 0 possui imagem 8. Exemplo. Se na função f de 0 vale 8, quer dizer que na sua inversa, o f de 8 vai valer 0. Perfeito? Perfeito? Então, ó, olha só a quantidade de conclusões que a gente tirou. Olha a quantidade de conclusões que a gente tirou no que diz respeito ao simples conceito da inversão. Domínio virar imagem, imagem virar domínio. Correto? Dá uma olhada, dá um print na tela, que eu vou mostrar consequências práticas disso. Consequências práticas disso. Foi lá? Olhou? Tá, olha o que eu vou fazer aqui. Vou apagar, já que vocês já printaram a tela. Se vocês compreenderam, vocês vão compreender também, com certeza, o que eu vou falar aqui agora. O que eu vou falar aqui agora? Olha só.
Olha lá. Vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, só para vocês lembrarem. Isso aqui, esse pontilhado que eu fiz, a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares. Espera aí que eu acho que ficou um pouco apagado. Eu vou passar uma outra caneta para dar uma reforçada. Vamos ver se ajuda ou se piora. Vamos lá. Ó. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Correto? Ó, bissetriz dos quadrantes ímpares. O que acontece? Todos os pontos que estão sobre esse pontilhado, tá? Que é um pontilhado que divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. Quando eu falo isso, gente, ó, 45 graus para cá, 45 graus para cá. Por isso, bissetriz, que aqui é um ângulo reto, divide em dois ângulos de 45. O que acontece aqui? Essa bissetriz dos quadrantes ímpares, todos os pares ordenados que pertencem a ela, todos os pontos que pertencem a ela, o domínio é igual à imagem. Como assim, Gaspar? Me explique melhor. Você concorda que o 0, 0, domínio é igual à imagem? 1, 1, 2, 2, raiz de 3, 10 mil, 1 terço, 1 terço. Todos os pares ordenados em que o domínio for igual à imagem, está sobre esse pontilhado que está aqui. Correto? Beleza. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui e vou marcar este ponto que está aqui, tá? Que se você prestar bem atenção, ele é o ponto 2, 4. Então eu vou marcar aqui, ó, o ponto 2, 4. Aí eu vou vir aqui e vou marcar o ponto 4, 2. Marquei aqui o ponto 4, 2. Se vocês lembrarem que eu acabei de falar agora mesmo para vocês sobre função inversa, se o par ordenado 2, 4 pertence à função f, o 4, 2 vai pertencer à inversa e vice-versa. Tá, então quer dizer que se esse ponto pertence a f, esse pertence à inversa. Se esse pertence a f, esse pertence à inversa. Tá, percebam que um está do lado de cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, o outro está do lado de baixo. O que acontece aqui, galera? Esses dois pontos, eles serão equidistantes da bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Funciona como eixo de simetria entre uma função f e a sua inversa. Então, quer dizer que a bissetriz dos quadrantes ímpares é o eixo de simetria entre f e a sua inversa. Sempre, se um ponto estiver do lado de cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, o da sua inversa vai estar para baixo e vice-versa. Isso aqui, se a gente fala que isso aqui funciona como um eixo de simetria, então a gente está dizendo que ele funciona como um espelho. Tá? Ele projeta uma função no espelho para poder formar a outra função. Quer ver eu dar um exemplo para vocês bem concreto aqui, ó? Vou fazer um exemplo aqui do lado bem concreto. Ó, vou vir aqui, vou fazer aqui um pontilhado da bissetriz dos quadrantes ímpares, só para servir como referência para vocês, certo? Aí eu vou vir aqui, tá? E vou de vermelho fazer essa função, ó. Fiz essa função, certo? Então eu venho aqui e digo para você que essa função é a função f. Tá? Quem vai ser a sua inversa? Essa vai ser a minha inversa. Percebam, a parte que estava para cima da bissetriz dos quadrantes ímpares foi projetado para baixo. A parte que está para baixo foi projetado para cima, como se o eixo de simetria fosse um espelho.
Isso sempre vai acontecer entre uma função e a sua inversa. Beleza? Tá? Importante isso, muito importante. Mas também é importante um detalhezinho que não pode passar batido por vocês, que é o seguinte. Tá vendo aonde que a minha função f corta o eixo x aqui? Vocês estão lembrados que esse ponto é o ponto f de x igual a zero, não é? Concordam comigo? Olha aqui onde ela está cortando o eixo x. Tá? Lembra, toda função corta o eixo x no domínio que corresponde à imagem zero. Tanto que a raiz também é conhecido como zero da função, o domínio que zera a função. Percebam que, na inversa, este ponto vai ser aonde corta o eixo y. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, aonde que ela vai cortar o eixo y? Não é no x? Olha lá. Por quê? Se f de x é igual a zero, na inversa o f de zero é igual a x. Vou dar um exemplo para vocês, que aqui seja menos 7. F de menos 7 é igual a zero. Quer dizer que na inversa o f de zero vai dar menos 7. Então isso aí é importante. Aonde uma função corta o eixo x, a sua inversa corta o eixo y. Aonde uma função corta o eixo y, a sua inversa corta o eixo x. Olha aqui. Olha onde o f está cortando o eixo y. Certo? Se esse ponto aqui for, por exemplo, 10, quer dizer que na inversa ela vai cortar o eixo x aonde? No 10. Aonde uma função corta o eixo y, a outra corta o eixo x. E vice-versa. Importante isso. Porque vocês vão lembrar, que eu já falei para vocês diversas vezes no nosso estudo de função, a importância, vamos lembrar, a importância de você entender, compreender, saber aonde que a função corta o eixo y, aonde que a função corta o eixo x. Fundamental. Então é importante vocês sacarem isso no estudo de inversa. Beleza, pessoal? Então, finalizamos o nosso início de função inversa. Voltaremos em breve. Um abraço.